Desde 12 de junho, quem visita a Basílica de Pádua, na Itália, pode ver uma reprodução em 3 dimensões do rosto de Santo Antônio. O trabalho foi feito por um grupo de brasileiros, entre eles, um dentista de Santos. O ponto de partida foram essas imagens de um crânio enviadas pelo Museu de Antropologia da Universidade de Pádua. As informações foram essas, muito básicas. Era um homem entre 30 e 40 anos, branco. Eles não nos disseram quem se tratava justamente para não influenciar a aparência do nosso trabalho. Paulo conheceu a tecnologia para reprodução facial digital no ano passado, quando fazia doutorado na República Tcheca. Mas foi aqui no consultório em Santos e no computador da casa dele mesmo que trabalhou durante 3 meses para reproduzir o rosto de um dos santos mais populares do Brasil. A gente coloca os olhos primeiro, depois nós vamos colocando os principais músculos, a gente coloca as cartilagens do nariz, a gente coloca depois disso uma camada de pele e para essas partes da face existem técnicas, né? Para você estimar o tamanho do nariz, posicionamento das orelhas, largura da boca. Então tudo isso foi baseado em estudos científicos. Só quando concluíram a primeira parte do projeto, ficaram sabendo que aquela era a face de um santo. Eu fiquei, assim, muito perplexo, porque eu nasci num hospital que chama-se Santo Antônio. Meu pai chama-se Paulo Antônio. Eu moro perto da igreja em Baré, que é uma igreja também dedicada a Santo Antônio. Então foi muito gratificante assim, poder lidar com uma pessoa tão notória e, de certa maneira, humanizá-lo. A partir dali, com base em informações históricas, o modelo foi levado por um dos responsáveis pelo projeto, o designer gráfico Cícero Moraes, para um laboratório. Lá, uma impressora em 3 dimensões esculpiu a figura em 1.500 camadas de gesso. Depois disso, ainda passou pelo forno para retirar a umidade. Por fim, foi envernizada. O resultado surpreendeu Paulo, que, como muitos brasileiros, tinha uma outra imagem da fisionomia do santo. Os ícones que a Igreja Católica, né, representa nas imagens é sempre desse homem com uma face muito delicada, angelical, sempre segurando o menino Jesus nos seus braços, que era como ele aparecia para ele, né, nas visões. E foi muito interessante que a aparência que o crânio, né, nos indica é diferente, é uma aparência de um homem com traços mais rústicos. Ele era português, era uma região que havia passado por uma ocupação árabe. Então essa miscigenação, ela também se fez presente nos ossos dele. Então isso com certeza é uma surpresa, mas eu acho que não muda em nada a fé das pessoas e os ensinamentos que ele nos deixa.